Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Celso, faço Engenharia da Computação na Universidade Católica Dom Bosco e faço parte do grupo com meus colegas Alexandre Raul, Arthur Fernandes, João Vitor Ribeiro, Matheus Soltowski e Pedro Henrique Moraes. Hoje, nós vamos fazer uma breve explicação sobre como funciona o algoritmo de Tarjan, para que serve e qual o seu objetivo. Então, vamos lá? Robert Tarjan. Quem foi? Robert Tarjan é um renomado cientista da computação, conhecido por suas contribuições em algoritmos e estruturas de dados. Ele ingressou em Princeton em 1985, onde atuou como professor de ciência da computação da Universidade de James S. McDonnell. O algoritmo foi proposto por Robert Tarjan nos anos 80. Ele tem como complexidade temporal e espacial linear ON. Mas o que é esse N? Esse N, ele quer dizer o número de nós ou vértices que possui então, e isso mostra que ele passa pelo vértice apenas uma vez. O que é o algoritmo? É um algoritmo eficiente para encontrar componentes fortemente conectados em um gráfico direcionado. São componentes fortemente conectados. São conjuntos de vértices em que existe um caminho direcionado de cada vértice para qualquer outro vértice no conjunto. Uma ideia fundamental por trás do algoritmo de Tarjan é usar a busca em profundidade, chamado DFS, para explorar o gráfico e identificar os CFCs. O algoritmo ele atribui a cada vértice dois valores importantes durante a execução. Primeiro, o número de descoberta, DV, e o número mínimo, LOV, que ficará mais facilmente a ser entendido mais para frente. Esses valores, eles são usados para identificar os vértices que pertencem ao mesmo componente fortemente conectado. Isso permite encontrar os componentes fortemente conexos de um gráfico dirigido. Aqueles vértices que juntos possuem mais entradas ou saídas. Ou seja, entre eles tem uma ligação muito forte, que retorna uma lista onde cada item contém os vértices de cada componente forte. Aqui, agora, nós vamos dar um exemplo sobre o algoritmo de Tarjan. Aqui temos 4 vértices, 1, 2, 3 e 4, como vocês podem ver na imagem. E as arestas indicam a direção do grafo. Agora vamos aplicar o algoritmo de Tarjan. Primeiro, a inicialização. Inicializamos um conjunto vazio chamado stack para acompanhar os vértices durante um DFS. Então, inicializamos um conjunto vazio chamado visited para manter o controle dos vértices que já foram visitados. E por último, inicializamos uma pilha vazia S para manter os vértices na ordem em que são descobertos. Agora, começamos no DFS. A partir de um vértice arbitrário além do vértice 1. E com isso, atribuímos números de descoberta, DV e LOV, para cada vértice durante um DFS. Durante isso, se encontrarmos um vértice V que não esteja na pilha S, adicionamos V à pilha. E se V já está na pilha S, atualizamos LOV com o mínimo de LOV e DU para cada vizinho V. Então, quando terminamos um DFS para um vértice V, verificamos se LOV é igual a DV. E se sim, retiramos os vértices da pilha até encontrarmos V e formamos um componente fortemente conectado. Agora, para entender melhor, eu vou passar um passo a passo entre as etapas. Então, nós começamos um DFS a partir do vértice 1. Durante o DFS, adicionamos vértices à pilha e atualizamos os valores de LOL. Identificamos um componente fortemente conectado em 1, 2 e 3.
Continuamos a DFS para o restante do grafo. Esse é um exemplo simplificado. O algoritmo de Tarzan é eficiente e pode lidar com grafos maiores e mais complexos. Utiliza uma pilha para armazenar temporariamente os nós que ainda não estão associados a nenhum componente. Ele cria uma pilha mostrando os vértices e quando chega no vértice, novamente, que ele vê que está nessa pilha, ele tira dela para não passar novamente pelo mesmo vértice. Aqui estão agora uma das aplicabilidades do exemplo do algoritmo de Tarzan. Aqui estão alguns exemplos como análise em redes sociais, engenharia de software e compiladores e verificadores de sintaxe. Vamos começar com análise em redes sociais. É usado na identificação de grupos individuais que estão fortemente conectados, representando comunidades e grupos de amigos, ou aplicativos de bate-papo, entre outros. Engenharia de software, usado para modelar dependências entre componentes de software, como bibliotecas, módulos ou até classes. Agora, compiladores e verificadores de sintaxe, usado para verificar a validade da síntese de linguagens de programação e para identificar blocos de código que formam estruturas coesas como laços e funções. Agora vamos falar sobre componentes fortes. O algoritmo de Tarzan, para o problema dos componentes fortes, é uma extensão do algoritmo de Tarzan. Para o problema da conexão forte, e portanto uma extensão da busca em profundidade, que falaremos logo após. É um componente forte de um grafo que é uma parte do grafo que tem forte coesão interna, mas fraca ligação com o resto do grafo. Os componentes fortes é uma espécie de grupo dentro de um grafo onde seus elementos são fortemente conectados entre si dentro do grupo, mas quem tem uma ligação muito fraca com o resto do grafo. Na imagem, vocês podem ver que A, B e E estão fortemente conectados e formam um grupo entre si, enquanto tem uma ligação fraca, como por exemplo, já os elementos C, D e H. Outro grupo fortemente conectado. Agora vamos falar sobre busca em profundidade. Como o algoritmo de Tarzan é uma espécie de extensão de busca em profundidade, ela acaba explorando todos os vértices de um grafo, usando como critério o vértice visitado mais recentemente e não marcado. É utilizado uma pilha explícita ou recursividade para guiar a busca. Essa busca em profundidade, ela não resolve um problema específico. Ela é apenas um arcabouço ou pré-processamento para a resolução eficiente de vários problemas concretos. A busca DFS nos ajuda a compreender o grafo com que estamos lidando, revelando sua forma e resumindo informações. Estão representados pela numeração dos vértices, que ajudam a responder perguntas sobre o grafo. A princípio, durante a busca em profundidade de um grafo, o algoritmo de Tarzan propõe que podemos enumerar os vértices de acordo com o início e término desta exploração. Então, utilizado para buscar componentes fortemente conectados, recebe um grafo e a saída é um grafo de vértices, como vocês podem ver na imagem de ordenação topológica, no próximo grafo. Aqui está a aplicabilidade de busca e profundidade em ordenação topológica. Vou explicar agora melhor para vocês o que é a ordenação topológica. Primeiramente, o grafo deve ser acíclico. Uma aresta direcionada UV indica que a atividade U tem que ser realizada antes da atividade V. Aplicar a busca em profundidade no grafo G para obter tempos de término TU para cada vértice. Ao término de cada vértice, ela insere na frente de uma lista linear encadeada. Com isso, vai retornar a lista encadeada de vértices.
Vocês vão entender melhor agora no próximo slide, onde eu vou dar um exemplo com essa mesma imagem. Neste exemplo, agora, pode começar por qualquer vértice. Então, vamos começar pelo zero. Aqui tem tempo de término de cada vértice e o tempo de descoberta. Como vocês podem ver em zero, o 1 é o seu tempo de descoberta e o 18, e o número 18 é o seu tempo de fechamento. No sistema 0, ele vai verificar qual é o tamanho da descoberta menor após o seu tempo. Que no caso ali entre eles, você pode ver que tem o 1, tem o tempo de descoberta 2, o 2 que tem o tempo de descoberta 3, o 3 que tem tempo de descoberta 4, ali ele vai pelo número menor, vai ser o 1 do lado dele. E então, por assim em diante, ele vai do 0 para o 1, que tem tempo de descoberta 2, do 1 para o 2, que tem tempo de descoberta 3, e dali por diante. Com isso, ele faz assim em diante, ele vai fazendo a verificação de qual vértice tem o menor tempo. Aqui nesse exemplo, é a mesma coisa do gráfico anterior. É um sentido das conexões. Ali, nesse exemplo agora, é o sentido das conexões do exemplo anterior, que pegou do tempo de maior descoberta do 9 até o 3. Como vocês podem ver aqui na imagem, ó. Ele pegou do 9 de início, que o tempo de descoberta é o maior, do 19. E daqui, do tempo de saída, me desculpa. O tempo de saída é 20. E o outro menor tempo é o 0, com tempo 18 de saída. Depois é o 5, com tempo de saída 17. Depois é o 1, com tempo de saída 15. E depois é o 2, com tempo de saída 14. E por assim vai. Então vocês podem ver que de 9 ele sai para 6, do 0 vai para o 2, vai para o 1, vai para o 3, do 5 vai para o 4, para o 6 e por assim em diante. É o sentido das conexões. Então, resumindo, ele vai do maior tempo para o menor tempo de término de busca. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que responderemos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.